Continuando, então, o papo aqui com o Marcelo. Mas e aí, essa questão de 2012, né? O que a gente está falando de terra, de céu, então a gente falou aqui da natureza, dos seres humanos, então agora vamos para o céu. Sim, sim. O que está rolando lá em cima? Então, 2012 é uma data importante para um povo, né? Como a maioria já ouviu muita coisa sinistra a respeito deles, são os maias. Né? Calendário maia. Calendário maia, as pirâmides maias, etc. Toda a cultura maia. Né? Tem um filme lá do Mel Gibson, o Apocalipto, falava lá como eles teriam sido extintos. Né? E eles tinham, assim como os chineses, eles eram um povo que iniciou a sua cultura baseada na agricultura. Né? Então era um povo que dependia 100% do plantio e do cultivo da terra. Todo povo que tem como origem a história, na sua história, aliás, o desenvolvimento agrário e agrícola, eles tinham uma preocupação muito grande com observar as estrelas, né? Porque eles começaram a descobrir que alguns padrões se repetiam. Assim na Terra como no céu. Na Terra como no céu, exatamente. E que aí eles podiam, então, tentar controlar, na verdade, a natureza. Isso, se preparar, né, para a época da colheita, a época do plantio, a época da estiagem, né, quando você espera e não faz nada, você deixa a terra quietinha. Né? E eles criaram um calendário totalmente baseado em fatos astronômicos. Né, nas observações de determinadas constelações, de uma determinada região do céu, que eles chamavam de espaço negro, né, que hoje em dia se sabe que é o centro da galáxia. Né, e provavelmente lá no centro da galáxia tem um buraco negro mesmo, então o nome que eles deram é corretíssimo. E eles criaram um calendário baseado em ciclos, né, pequenos, de dias, de horas, de meses, de anos, e de centenas de anos e de milhares de anos. Né? Então o que vai acontecer agora, no dia 21/12 de 2012... Às 12 horas e 21 minutos. Isso, no horário de verão, né, porque o horário correto é 11h21. A gente vai... o nosso sistema solar está viajando num braço da galáxia, né, de uma espiral, né, que é a nossa galáxia. E nessa viagem que ele faz, ele tem um movimento também ondulatório, assim, como se fosse como se estivesse navegando no mar. Né? A galáxia, ela tem um plano, né? Então, mesmo ela sendo uma espiral, se você colocar ela deitadinha, você vai ver que ela tem um plano. Né? Isso em astronomia a gente chama de plano galáctico. E o nosso sistema solar, deixa eu fazer aqui, a gente está fazendo esse movimento aqui no plano galáctico, assim, né? Uma ondinha. O que está acontecendo agora? Entre uma crista da onda e outra, leva 24 mil anos para acontecer. Né? Então, o que está acontecendo agora? A gente está cruzando o plano galáctico, né? O nosso sistema solar. Né? Então, para os maias, quando isso acontecia, né, como que eles sabiam que isso acontecia em primeiro lugar? Né? Lá no céu tem as 12 constelações principais, que são as 12 constelações do zodíaco, que é o que dá origem aos signos do nosso horóscopo que a gente lê no jornal e tudo isso, quem gosta de ler no jornal. E lá no céu, perto desse espaço negro que eles chamaram, né, tem duas constelações, Sagitário e Escorpião. Né? O rabo do Escorpião e a flecha lá de Sagitário, eles estão apontando para esse lugar. Então, a cada 24 mil anos, eles apontam para aquela direção. Então, significa que o tempo... Eles se reposicionam de acordo com... Isso. É como se você estivesse andando num trem, por exemplo, e aí você vai passar num marco da estrada. O trem está passando e, de repente, você passa naquele marco e o trem continua. Essa passagem do trem leva um X de tempo para você percorrer. Né? E esse marco, no nosso caso, seria o espaço negro ou centro galáctico. Né? Então, o nosso trem, agora, o sistema solar, ele está passando muito próximo desse marco. Né? E no dia 21/12, ele vai se alinhar perfeitamente com esse marco. Né? E isso era um acontecimento que os maias previram. Né? Eles não viveram isso.
Isso não estava no... Porque é de 24 em 24 mil anos que isso acontece. Então eles apenas previram, né? Eles não viveram. Então, baseado no que eles previram, né, nas movimentações dos astros, etc., eles calcularam que aquilo seria o final de uma era, né, o final de um Bactum, que eles chamavam. Bactum é um período de 24 mil anos. Então, assim... E esse número, eles falaram 24 mil anos. Sim, 24 mil. E hoje a gente sabe que isso de fato acontece... Que é exatamente 24 mil anos. Tá. Né? Existem diferenças de contagem, porque em astronomia tem uma coisa que a gente chama ano sideral, que a gente conta a passagem da Terra por uma determinada constelação, mas isso dá uma diferença de horas. Tá. Só, né? Então, de modo geral, são 24 mil anos. Né? E isso é astronomicamente comprovado hoje que realmente acontece. Então, não tem achismo nenhum com relação a isso. Isso é ciência mesmo. É ciência maia e é ciência moderna. Tá. Ciência. Tá? E é isso que vai acontecer. Então, algumas pessoas com tendência mais apocalíptica, catastrófica, etc., interpretam isso como fim de mundo. Né? E não é fim de mundo, é fim de ciclo. Sim, é fim de um ciclo. Né? Então, assim, eu não sou dos que acreditam muito em catástrofes que estejam por vir. Né? O que acontece nesse período é assim, a vibração energética de tudo que habita esse universo manifestado. Porque nós somos todos energia, né? Então é a nossa própria vibração, né? Sim. A vibração, como a Flávia falou, energética, ela vai aumentar. Né? Isso também é científico. Né? Quando a gente tem, por exemplo, a mudança das estações, né? Então na primavera, que a gente está vivendo aqui agora no hemisfério sul, a natureza fica mais viva, né? Tudo fica mais verdinho. Isso, as coisas expandem, as flores nascem, os animais se reproduzem, etc, etc, etc. Isso representa uma mudança no padrão vibracional energético. A natureza está vibrando de uma forma diferente do que ela se manifesta no inverno, por exemplo, onde tudo fica quieto. Né? Tudo fica lá quietinho, esperando a primavera voltar. Né? Então isso também é científico, né? Não tem nada de esotérico, místico, mambo-jumbo, essas coisas, né? Esses achismos e etc. Isso é científico. Né? Então, se o Sol, por si só, ele já tem uma força magnética ou elétrica que gera essas mudanças aqui na Terra, então a gente imagina a força que isso vai gerar, o Sol estando alinhado com o centro da galáxia. Que se é um buraco negro, ou seja lá o que for, é uma coisa muito maior que o Sol. Então o alinhamento é da Terra com o Sol. O Sol com o centro da galáxia. E aí tem Sirius também. Sirius, sim. Segundo alguns estudiosos, astrônomos, amadores, inclusive, o nosso sistema solar é um sistema solar binário. Né? Ou seja, a nossa estrela, ela orbita uma outra, junto, aliás, com uma outra estrela. E essa estrela é a estrela Sirius, né? Que é a estrela mais brilhante do céu, que está na constelação do Cão Maior. Né? Que os egípcios chamavam de Ísis, né? Que a deusa Ísis era a representação mundana da estrela. Né? Então, quando isso acontecer em 21 de dezembro de 2012, agora, que é quase mês e um dia, aliás, Sirius, como ela é nossa irmã, né, lá do outro lado da galáxia, ela também vai se alinhar lá do outro lado. Então vai ser um alinhamento gigantesco, na verdade. E isso vai gerar uma vibração muito grande. Né? Daí que muita gente também acha que essa vibração vai causar cataclismos, terremotos, por causa das tempestades solares e a interferência disso nos nossos meios de comunicação. Isso. Uma coisa que às vezes a gente se esquece, assim, eu vou defender um pouco esse pessoal que lida com as questões catastróficas e etc. É que assim, a gente vive num planeta que passa por transformações de tempos em tempos, né? Então a gente teve as glaciações, a gente teve os degelos, etc. Sempre fenômenos que acontecem aqui na Terra
e que arrasam com a vida da Terra, que está povoando o planeta naquela ocasião. Quando a nossa civilização começou a se estabelecer, começou a se desenvolver, o nosso ego humano se esqueceu disso. Então, assim, isso é uma coisa que não existe fim de mundo, então existe sempre fins e recomeços, né? Fins de ciclo. Né? Então, assim, não acredito que vai acontecer e também não tem relação nenhuma com esse alinhamento. Mas a humanidade tem sempre que estar preparada porque a gente está à mercê de forças muito maiores que a nossa, que é a Terra. Né? Esses ciclos são ciclos naturais. Então a humanidade parece que entrou num transe que se esqueceu disso. Né? E as pessoas de vez em quando se lembram quando tem um terremoto no Japão, que destrói metade do Japão, por exemplo. Furacão nos Estados Unidos. Furacões. Né? E aí as pessoas começam a se lembrar, nossa, Terra, realmente. Né? E não tem nada de ruim nisso, é um processo natural. Processo natural. Mas a gente também não tem como negar que essas coisas têm acontecido com uma certa frequência. Sim, né? sim. E aí dá pra gente olhar pelos dois lados, tanto como um movimento natural, como também de certas posturas, né, de nós, seres humanos, nesse planeta, da gente achar que a gente realmente é um umbigo do universo, que o planeta está aqui para nos servir, né? E a gente... às vezes acaba atuando como se a gente fosse um vírus, né? Sim, sim. E aí, vírus, às vezes, a gente espirra, né? Uhum. E que talvez o planeta esteja espirrando também, sim. né, Má? Porque eu acho que isso é uma coisa que a gente vem observando. Eu acho que isso tudo é muito positivo do ponto de vista de lembrar a gente desse macro, né? Porque isso é uma coisa que eu percebo muito trabalhando com os meus pacientes no consultório e conversando com as pessoas, o quanto que algumas pessoas não está acordada para essas relações todas e o quanto que essas pessoas acham que a vida é aquilo que o Jornal Nacional, não é uma crítica ao Jornal Nacional da Globo, mas aos jornais todos, né, que só nos mostram desgraças, né, que só falta sair sangue pela tela da televisão. Sim. E o quanto que assim, né, aí eu fico uma pergunta para você mesmo. O quanto que eu sempre falo dessa questão da gente criar o universo que a gente quer viver, da gente criar, da gente manifestar, da gente vibrar aquilo que a gente deseja ver acontecendo fora da gente. O quanto que, num momento como esse, em que tantas energias estão se manifestando e estão sendo ativadas, né? O quanto que é importante nós, seres humanos, que temos um papel aí, diferenciado no planeta Terra, porque a gente tem uma consequência, a gente tem uma consciência das consequências, né, das nossas ações, enquanto os animais eles são guiados por outros instintos, o quanto que muitas vezes a gente não é importante de nesse momento a gente vibrar outras coisas, porque é uma ativação que está acontecendo. Sim. Né? É uma espécie de uma ativação. Né? Eu vejo assim, muitas pessoas que me escrevem, elas escrevem falando isso. Poxa, eu não pensava em nada disso há um tempo atrás. Eu não tinha a menor preocupação com essas coisas todas. E eu mesma, né, para não falar do outro falando de mim mesma, é que agora o Facebook mudou, não dá mais para fazer isso. Mas um tempo atrás dava para você ver o que você curtia, o que você compartilhava, por exemplo, 2 anos atrás. As pessoas que hoje eu sigo e as pessoas que nós mesmos, a gente foi se aproximar pelo Facebook, o Demi, seu amigo lá, o estudioso do Hubble, né? O quanto que assim, que a gente é importante da gente estar vibrando os nossos interesses, porque há um tempo atrás eu também não me preocupava com nenhuma dessas coisas, eu estava achando que a vida era muito mais aquilo que vende, né? E aí eu vou bater um pouco naquela tecla do sistema de crenças, né? Que a gente vai ser feliz se a gente tiver o novo MacBook, ou o novo iPhone, né? O quanto que nesse momento a nossa vibração, o que a gente pode fazer, na verdade, na sua opinião, não sei nem se você já estudou isso em algum lugar, mas qual é o verdadeiro peso desse nosso processo, da gente escolher aquilo que a gente quer sentir, da gente tomar cuidado com aquilo que a gente fala, para a gente não criar autoprofecias que tendem a se realizar, e o quanto que é importante a gente não manifestar de verdade, se colocar aí, né, nesse vórtice, e começar a selecionar um pouco as coisas que a gente ouve, as coisas que a gente fala, as pessoas com quem a gente anda. O quanto que nesse momento esses alinhamentos todos podem influenciar isso, na sua opinião? O que você acha?
a gente tem, assim, a gente tem, às vezes, procurar desenvolver determinadas características e tal. Não como uma obrigação, mas como um mecanismo de adaptação. Vamos dizer assim. Porque as coisas, como você falou, estão mudando. Isso é bem evidente. É visível, né? Assim, eu não sei, às vezes eu fico meio achando que eu vivo um pouco no mundo da lua, achando que eu vejo coisas que só eu vejo, que as pessoas eu fico com vontade de chacoalhar, mas presta atenção. Sim. Mas tem certas coisas que acontecem que não dá pra você dizer que não estão acontecendo. Sim. Né? Então, que bom que as coisas estão. Sou eu, então. Sim, as coisas estão mudando, realmente, né? Não como algumas pessoas às vezes gostariam ou até fantasiam que estaria, né? Como frotas alienígenas vindo para a Terra e buscando as pessoas. Ainda, pelo menos. Mas, assim, a mentalidade das pessoas está mudando. Né? Então, a consciência das pessoas está mudando, na verdade. Né? De algumas. Né? Muitos ainda se prendem a estereótipos, a coisas, como você disse, que a televisão vende, etc. Eu acho, assim, experiência própria, né? Sem falar disso de uma filosofia, enfim. Eu acho que quanto mais a gente consegue paz interior, né, mais a gente consegue perceber essas coisas e mais a gente começa a acordar para a falsidade de determinadas coisas. Então, essa coisa que você diz do consumismo, etc. Quando a gente cria paz interna, né, você acalma os seus pensamentos, né, seja por qual via meditativa você escolher, ou por nenhuma meditação, por alguma coisa que você faça e sua mente fica mais calma, enfim. Não vale o remedinho, tá, gente? Sem artifícios. Sem artifícios, né, de formas naturais, né? Você tocar um instrumento, por exemplo, você pintar, se dedicar a alguma atividade que envolva a abstração, né? Isso ajuda a acalmar os pensamentos e focar a mente em uma outra coisa que não os seus próprios pensamentos. Né? Quando você consegue um pouco de serenidade interior, você começa a ver as coisas de uma outra forma. Né? Então, você vê que muitas das coisas que você tinha como verdades universais, né? E não, eu preciso trabalhar pra caramba para ganhar muita grana, para ter isso. Para quê? Né? Trabalhar é ótimo, ok, não tenho nada contra o trabalho, não tenho nada contra o dinheiro. Não tenho nada contra o MacBook, adoraria ter um. Se alguém quiser me dar de presente, eu vou aceitar. Herdeiro do Steve Jobs, não tem. Isso, adoro, não tem problema nenhum. Mas depender disso, né, gente? E aí é que eu acho que aí vem um furacão. Ou um terremoto. E acaba com tudo isso. E aí você faz o que com o seu iPhone 4S? Né? Você faz o que com o seu... Por que isso vai te ajudar, né, a se ajudar ou ajudar outras pessoas? Né? Exatamente. São lembretes, isso. Talvez. Isso. Talvez lembretes. Então, assim, ninguém prega, assim, quer dizer, tem gente que prega contra o materialismo, etc. Não tem nada de errado em você ter coisas, né? Você ter grana, você ter uma casa confortável, você ter um carro, etc. É o uso que você faz disso que é o problema. Né? Então, assim, se isso é um fim na sua vida, isso sim é um problema. Né? Porque, como isso minha avó dizia, ganância humana não tem fim. Né? Então, você compra o celular mais bacana que você viu na loja, etc. Daqui a 6 meses ele virou lixo. Né, para a mentalidade que eles querem instituir aí no mundo. Né? E ele não é lixo, ele continua funcionando da mesma forma. Quando ele funciona, né? Porque tem coisas que são feitas já, assim, né, para durar um determinado número de cargas de bateria, porque depois disso vai ser o tempo que eles vão demorar para lançar um novo. Né? E aí, na verdade, eles vão nos escravizando, né? A gente vai virando escravo de um meio de vida totalmente artificial e baseado no preenchimento externo de um vazio existencial que é pra gente preencher com a gente mesmo. Exatamente. Então, sem perder o fio da meada aí, pra esse vídeo não ficar muito longo, a gente para por aqui e continua no próximo com mais coisas pra vocês. Até já!